O nariz é uma parte muito importante, principalmente quando se fala de estética. Mas muitas pessoas, mesmo tendo vontade de mudar, têm medo de encarar uma cirurgia, não é mesmo? Mas existe uma técnica que se chama rinomodelação que pode te ajudar. E quem conta pra gente como ela funciona é a enfermeira especialista em estética, Jéssica Vicentim. Boa tarde, Jéssica, tudo bom? Boa tarde, Amanda, tudo bem? Então, pra gente começar, Jéssica, explica pra gente. Na rinomodelação, então, ela não é um procedimento cirúrgico, isso? Isso mesmo. A rinomodelação, ela é um procedimento minimamente invasivo que a gente realiza no consultório. Então, não precisa passar por nenhum procedimento cirúrgico, internação hospitalar, nada disso. Tá, então como que ela funciona? Explica pra gente. Isso, a gente faz o procedimento com o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um produto que a gente usa muito na estética, para preenchimento labial, preenchimento ali de algumas regiões do rosto, e para o nariz a gente também utiliza ele para refazer algumas estruturas ali, algumas regiões do nariz que a gente consegue melhorar. Aí quando a gente fala assim de refazer o nariz, enfim, mudar ali o formato, a gente pensa na cirurgia, tem aquela, faz uma média aqui, risca ali, vê como que vai ficar. Na rinomodelação, tem como prever e moldar o nariz da forma que a pessoa quer? Na rino, algumas regiões que a gente consegue trabalhar. Então, a gente consegue sim ter uma previsão de como vai ficar, mas existem algumas estruturas que nos limitam, né? Então, como não é um procedimento cirúrgico, algumas regiões a gente consegue trabalhar e outras nem tanto. Mas a gente consegue sim já passar para o paciente na hora da avaliação mais ou menos como vai ficar esse narizinho logo após o procedimento. A gente até está observando algumas imagens ali, a gente percebe, né, que tem uma diferença bem significativa quando a pessoa faz esse procedimento. Essas mudanças, né, essa diferença, ela é perceptível na hora já? Isso, como é um procedimento feito com o ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele tem um formato como se fosse um gel. E a gente faz a injeção no local, né, a gente trabalha geralmente com a ponta do nariz, que é onde mais incomoda, né, aquela pontinha mais caidinha, e essa região da giba, que é esse ossinho que a gente tem aqui perto dos olhos, que às vezes tem uma depressão, um afundamento ali que incomoda. Então a gente deposita o gel ali e na hora já a gente já tem o resultado, o paciente já sai do consultório com o resultado ali final do momento mesmo. Assim, que a aplicação de um gel, a gente associa às vezes até o Botox, que é mais ou menos essa ali a mesma vibe do procedimento. Então, assim como o Botox, esse procedimento, a rinomodelação, tem um período ali de uma validade, você tem que refazer, tem manutenção, alguma coisa assim? Isso, é perfeito a colocação de associação com o Botox. Ele tem uma durabilidade, em média aí de 1 ano e meio, dependendo de cada paciente. Como a região do nariz é uma região que tem muita cartilagem, né, geralmente a gente tem uma absorção do produto ali um pouco maior do que outras regiões, do que o lábio, por exemplo, né? Então a gente precisa que o paciente retorne a cada 8 a 10 meses para a gente reavaliar e aí fazer algum ajuste caso seja necessário. Então ele não é definitivo, mas também não precisa ser tão frequente quanto o Botox, né? A gente consegue espaçar um pouquinho mais, mas aí precisa de uma reavaliação. Então o tempo, assim, a gente poderia colocar uns 8 meses, então? Isso, a gente coloca de 8 a 10 meses, dependendo muito de cada paciente. Tem pacientes que dura até 1 ano, né? Mas vamos colocar uns 8 a 10 meses. E ele pode trazer alguma reação, por exemplo, o nariz é uma parte muito sensível também. Então, às vezes, vai prejudicar, talvez, a respiração, alguma coisa assim, mesmo que a curto prazo? Não, como ele é um procedimento não invasivo, né? A gente trabalha em regiões que não estão ali dentro da parte respiratória do nariz. É mais a parte estética mesmo, mais superficial, digamos assim. Então, a gente não vai ter interferência nenhuma em respiração. A gente até fala que paciente que tem desvio de septo, às vezes procura o procedimento para correção, mas aí ele não faz a correção, né? Ele faz a correção estética mesmo da região do nariz. E não vai interferir em nada na respiração, bem tranquilo. E ele não tem nenhum efeito colateral. Por exemplo, quando a pessoa faz algum procedimento estético, às vezes é comum aparecer ali uma mancha roxa, alguma coisa, uma diferencinha, mas assim, a princípio ali é a primeira semana, né? Depois o corpo se adapta, esse procedimento causa isso também ou não? Isso, o risco como qualquer procedimento injetável, né? Eu sempre brinco com as pacientes. Mexeu com agulha no rosto, o risco da gente perfurar algum vasinho, fazer algum roxinho acontece. É muito difícil, tá? Das pacientes que a gente acompanha, é muito difícil isso acontecer, mas existe um risco, às vezes, de ficar algum roxinho pequeno, um inchaçozinho ali 2, 3 dias logo após o procedimento, tá? E depois o corpo reabsorve tudo ali do inchaço e vida que segue normal. Então, o paciente não precisa de nenhum repouso, nenhum cuidado maior para pós-procedimento.
Terminou o procedimento, vida que segue normal, pode trabalhar bem tranquilo. E mesmo depois, então quando a pessoa já está ali com um certo tempo depois que ela fez o procedimento, é vida normal, não tem nenhuma restrição. Não, nenhuma restrição, vida normal. Pode mexer no nariz, coçar o nariz, bem tranquilo. A gente pede uma restrição ali de atividade física que é padrão para todos os procedimentos, né? De 24 até 48 horas. Mas depois disso, a vida que segue normal, pode dormir de lado, de bruço, não vai interferir ali, né? Pode usar óculos, não interfere. E tem alguma contraindicação? Às vezes alguma pessoa, não sei, talvez gestante, alguém que já tenha feito algum outro procedimento, tem contraindicação? Isso. Gestante, né? Via de regra, a gente não faz nas gestantes pelo risco do período que estão ali, né? Pacientes que já fizeram a cirurgia de rinomodelação, né? A gente não que contraindica, mas a gente precisa reavaliar bem certinho o consultório para ver as estruturas anatômicas que estão ali. E se o paciente tem alguma alergia, algum componente. Muito difícil acontecer, mas às vezes acontece de paciente, eu tenho alergia ao ácido hialurônico. Aí a gente não vai poder fazer. E assim, ele é um procedimento, embora não seja muito invasivo, ele é um procedimento injetável, então dói para fazer? Bem tranquilo. A gente faz anestesia, tá? Então o paciente é anestesia local ali na regiãozinha do nariz, então depois que faz a anestesia o paciente não sente absolutamente nada. Passando o efeito da anestesia também é bem tranquilo, não tem praticamente nenhuma dor. Falo por experiência que eu já fiz. Então sabe o que tá falando. Já passou até minha foto por aí do meu nariz. Um dos exemplos era você mesmo, né? Exatamente. Muito legal. E assim, outro detalhe, a gente falou sobre a associação com o Botox. O tempo da rinomodelação, ele já é maior do que o Botox, né? Ele já dura um pouco mais esse procedimento. Mas o Botox tem algumas pessoas que falam que tem, tipo assim, aquelas dicas que faz com que dure mais pra daqui 6 meses ainda tá tudo certo ali, né? Pra rinomodelação também funciona assim? Tem algumas características, algumas coisas que as pessoas podem fazer ou evitar para que dure mais? O que a gente sempre pede é o cuidado com a alimentação, né? Como qualquer outro procedimento estético, o ácido hialurônico ele é reabsorvido pelo nosso corpo. Então, se eu tenho uma deficiência de vitamina, se eu não tenho uma alimentação legal, se a minha saúde já não está legal, a tendência é que esse ácido hialurônico seja absorvido mais rápido. Para qualquer procedimento, tanto preenchimento labial, preenchimento de queixo, olheira, né? Então a gente sempre pede para ter esses hábitos saudáveis mantidos, né? Para evitar pacientes que muitas vezes têm processos alérgicos muito recorrentes, a gente pede também um controle ali com o médico alergista, tomando as medicações certinhos, porque como vai ficar manipulando muito o nariz, né? Quem tem rinite, coça o nariz, isso às vezes faz com que o produto seja absorvido um pouquinho mais rápido. Então a gente já na anamnese, quando o paciente chega pra gente, já na primeira consulta a gente analisa tudo isso e já vai orientando aí cada casinho como tratar para que depois ele tenha essa durabilidade um pouquinho maior. E uma coisa que às vezes as pessoas pensam é que, tipo assim, eu vou fazer um procedimento estético porque eu quero chegar a determinado objetivo ali e o procedimento estético vai ser mais rápido e eu não vou ter que me desgastar em academia, cuidar de alimentação. Mas a gente vê hoje em dia que tem muitos profissionais, principalmente nutricionistas, que acabam se especializando nessa área de procedimentos estéticos porque o resultado depende disso também. Totalmente. A gente é um ser humano complexo, né? Então a gente não tem como olhar só a estética sem pensar na parte funcional, digamos assim, do nosso corpo, né? Sem o nosso metabolismo tá legal. Então a gente precisa estar com tudo organizado para que a gente tenha um resultado eficaz, né? E é bem legal essa colocação porque o próprio procedimento estético, nem sempre na primeira sessão a gente tem um resultado ideal, né? Nariz é uma região muito importante do nosso corpo, ele tem muitos vasos ali, então muitas vezes o paciente vai ter que retornar 1, 2 vezes no consultório para a gente ir construindo esse nariz aos poucos. Às vezes vem, faz uma sessão, vai ficar legal, aí volta ali 30 dias, a gente melhora um pouquinho mais até a gente chegar no ideal. Então a gente sempre preza por trabalhar assim com mais segurança, justamente porque o nariz é uma região muito importante do nosso corpo, né? Então a pessoa não precisa esperar lá os 8 meses, né? Se alguma coisa não ficou do jeito que ela queria, pode voltar antes para tentar. Geralmente a gente já pede para o paciente retornar em 30 dias após a primeira aplicação, já justamente para a gente reavaliar esse paciente, ver se ficou tudo legal, se o produto ficou acomodado certinho. Tem uma absorção que é esperada do produto nesses 30 dias, aí a gente faz uma readequação. Então, pelo menos 2 vezes ali o paciente tem que vir com a gente pra gente deixar no padrão que a gente quer. Perfeito. Então, se você aí de casa se interessou e quer saber um pouco mais sobre esse procedimento, ficou interessado, mas ainda tá com um pouquinho de dúvida, como que faz para entrar em contato com você? Perfeito. O meu Instagram é @doutora Jéssica Vicentim.
e da clínica é Instituto William Ortega. Perfeito. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista sempre de portas abertas. Eu que agradeço.